Olá! Na nossa aula de hoje, nós faremos a correção do exercício sobre balanceamento de equações. Toda substância formada pelos elementos químicos carbono e hidrogênio ou carbono, hidrogênio e oxigênio, ao sofrer combustão completa, que é a queima total, produz apenas gás carbônico e água. Encontre os coeficientes que tornam as seguintes equações químicas corretamente balanceadas. Aqui na letra A, eu tenho a combustão do propano representado por essa equação química aqui. Nós vimos lá na videoaula que para balancear nós usamos uma técnica chamada de macho, onde eu começo pelo metal, se tiver, se não tiver pelo ametal, e se não tiver ametal, eu sigo essa sequência, primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Aqui eu tenho a representação de uma equação química, né? A seta indica que a reação está acontecendo. Antes da seta nós temos os reagentes e depois da seta nós temos os produtos. Cada molécula é separada pelo mais ou pela seta. Aqui no caso eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas. Para balancear, eu tenho que deixar o número de átomos de cada elemento dos reagentes igual ao número de átomos de cada elemento do produto. E para isso eu não posso mexer no índice, que é esse númerozinho aqui que indica a quantidade de cada átomo. Por exemplo, esse índice 3 indica que eu tenho 3 átomos de carbono. O 8 de hidrogênio. O 2 de oxigênio. Quando não tem nada, é 1. Então, aqui eu tenho 1 de carbono, 2 de oxigênio, aqui nessa molécula. 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Então, não posso mexer nesse índice. Para balancear, eu vou trabalhar com coeficiente, que é um número que eu coloco aqui na frente de cada molécula, certo? Então, seguindo aqui a técnica do macho, como eu não tenho metal nem ametal, eu começo pelo carbono, depois vou na sequência hidrogênio e oxigênio. Como eu tenho 3 átomos de carbono aqui antes da seta, né, no caso dos reagentes, eu vou precisar ter 3 aqui no produto. E aí eu vou precisar trabalhar com o coeficiente. Nesse caso, eu vou colocar aqui um coeficiente 3. Coloquei o coeficiente 3 aqui, deixei o número de carbono dos reagentes e produtos iguais. 3 carbonos aqui, 3 aqui. Agora eu vou para os hidrogênios. Como aqui eu tenho 8, preciso ter 8 aqui, do outro lado da seta. Aqui eu tenho 2. Então, eu preciso colocar no coeficiente um número que multiplicado por esse 2 dê 8. No caso, o 4. O coeficiente, ele multiplica os índices que estão aqui nessa molécula. Então, coloquei aqui o 4. 4 vezes 2, 8. Então, igualei o número de hidrogênio. Agora, eu vou para os oxigênios. Eu sempre começo do lado que tem mais. Então, como eu já balanceei aqui essas duas moléculas, eu vou começar por aqui, ó. O coeficiente multiplica todos os índices da molécula. Já multipliquei aqui pelo 1 do carbono, esse 3. Agora é a vez do oxigênio. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Então, 6 dessa molécula mais 4 dessa, 10. Preciso ter 10 desse lado aqui. Então, aqui eu vou precisar de um coeficiente 5. Por quê? Porque tem que ser um número que multiplicado por esse 2 aqui, dê 10. 5 vezes 2, 10. O meu balanceamento termina quando o número de átomos de cada reagente está igual ao número de átomos de cada produto. Então, vamos lá. 3 carbonos aqui. 3 vezes 1, 3. 8 hidrogênios aqui. 4 vezes 2, 8. Então, aqui eu também tenho 8.
5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. Então, a minha equação está agora corretamente balanceada. Vamos aqui para essa outra equação que representa a combustão do etanol. Seguindo a mesma regrinha lá do macho, primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Se aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu só tenho 1, aqui eu vou precisar de um coeficiente 2. Porque 2 vezes 1, 2. Balanceei os carbonos. Aqui eu tenho 6 hidrogênios. Aqui eu só tenho 2. Vou precisar de um número que multiplicado por 2 dê 6. No caso, 3. 3 vezes 2, 6. Balanceei aqui também o hidrogênio. Agora eu vou para os oxigênios. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Desse lado aqui, eu já tenho 7. Aí eu preciso ter 7 desse lado. Como eu já tenho 1 aqui, ó, faltam 6. Então, eu coloco aqui o coeficiente 3. Por quê? Porque 3 vezes 2, 6. Com mais 1 daqui, 7. Ok? A minha equação está corretamente balanceada quando o número de átomos dos reagentes é igual ao número de átomos dos produtos. Ou seja, tenho 2 carbonos aqui, 2 vezes 1, 2. Tenho 2 carbonos aqui também. 6 hidrogênios aqui, 3 vezes 2, 6. 6 hidrogênios aqui também. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Tenho 7 oxigênios desse lado aqui. Aqui eu tenho 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, ok. Aqui nós temos a combustão do metanol. Vamos lá para a equação. Eu tenho aqui um carbono, aqui um carbono, tá ok? Então, aqui eu vou para o hidrogênio, que tem 4. Vou precisar de um coeficiente aqui, que multiplicado por esse 2, dê 4. No caso, 2. 2 vezes 2, 4. Agora, eu vou para os oxigênios. Aqui eu tenho 2. 2 vezes 1, 2. Tenho 4. E aqui, eu tenho 1, para 4 faltam 3. Então, eu vou precisar colocar aqui um número que multiplicado por 2 dê 3. No caso, 1,5. 1,5 vezes 2 vai dar 3, com 1 daqui, 4. Pronto, balanceei a minha equação. Só que quando aparecer número quebrado, eu não posso deixar o número quebrado. Então, eu vou utilizar a regrinha de reescrever a equação aqui sem os coeficientes e multiplicar apenas os coeficientes por 2, ok? Então, vamos lá fazer essa multiplicação. Já falei que quando não tem nada aqui no coeficiente é 1. Então, 2 vezes 1... 2. 2 vezes 1,5, 3. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. Pronto. Balanceei. Vou só conferir se está tudo corretinho. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 hidrogênios aqui e 8 hidrogênios aqui. 2 vezes 2,
4. 4 vezes 1, 4. Quer dizer que 4 daqui, com 4 daqui, 8. Eu tenho 8 oxigênios desse lado. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 6 mais 2, 8. Então, a minha equação está agora corretamente balanceada. Lembra que quando você fizer o balanceamento que der número quebrado, você reescreve a equação e multiplica apenas os coeficientes por 2. No caso aqui, o coeficiente, quando não tem nada, é 1. Aqui nós temos a combustão do propanotriol, que é a glicerina. Então, vamos lá, começando pelo carbono. 3 carbonos aqui. Aqui eu vou precisar de um coeficiente 3. Porque 3 vezes 1, 3. 8 hidrogênios aqui. Aqui eu preciso de um coeficiente 4, porque 4 vezes 2, 8. Balanceei aqui o número de hidrogênio. Vamos para o oxigênio. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. Desse lado aqui eu preciso ter 10. Como tenho 3 aqui já, faltam 7. Então, vou procurar um número que multiplicado por 2 dê 7. No caso, 3,5. Esse caso aqui vai ser o mesmo caso da equação anterior. Como deu número quebrado, 3,5 vezes 2, 7, mais 3 daqui, 10. Eu vou pegar esse coeficiente e multiplicar por 2. Reescrevo a equação aqui, ó, e multiplico apenas os coeficientes. No caso aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3,5, 7. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E agora eu vou só conferir se realmente está correto o meu balanceamento. Vamos ver aqui os carbonos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Ok. Hidrogênio. 2 vezes 8, 16. 8 vezes 2, 16. E agora oxigênio. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 1, 8. 12 mais 8 dá 20. 7 vezes 2, 14. 2 vezes 3, 6. 14 mais 6, 20. Então, terminou o meu balanceamento, porque o número de átomos dos reagentes está igual ao número de átomos do produto. Então, não esquece, tudo que vem antes da seta é reagente e o que vem depois da seta é produto. Balancear significa deixar o número de átomos de cada um dos reagentes igual ao número de átomos de cada um dos produtos. E para isso você não pode mexer nos índices, que são esses numerozinhos pequenos. Você vai trabalhar com os coeficientes, que são esses números que você coloca aqui na frente de cada molécula. Então, aqui no caso, ó, eu teria 4 carbonos, aqui só 1. Para balancear, eu teria que colocar aqui um coeficiente 4. 8 hidrogênio, aqui só 2. Então, eu coloco aqui um coeficiente 4, porque 4 vezes 2, 8. E agora, vamos para os oxigênios. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 8 mais 4, 12. Então, precisaria ter 12 desse lado aqui. Como eu já tenho 2 aqui, coloco um coeficiente 5 aqui, porque 5 vezes 2, 10. Com 2 daqui, 12. Bom, pessoal, era isso. Até a próxima!